Olá, meus caros, estamos ao vivo para trazer mais um comentário. Eu estava revivendo alguns momentos, na realidade, reobservando alguns áudios do próprio missionário, e a gente lembra que ele sempre pregou contra as igrejas mundanas, taxava até nominalmente as demais igrejas de mundanas. Tem um problema aqui no áudio, né? Estou vendo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Acho que agora melhorou. Então, a questão é o seguinte. Ele tanto chamava as igrejas dos outros de mundana, que lamentavelmente a dele passou a ser mundana. E já estava quase sendo há poucos anos antes dele falecer, porque muita coisa se fazia vista grossa, a família Miranda sempre aprontou. Quando eu digo família Miranda, é precisamente filhos e netos, tirando ele, tirando a mãe Ireni, né? O restante realmente não cumpria o RI ou a doutrina mesmo, né? Porque, por exemplo, o Davi Miranda divorciou, a Bíblia é contra o divórcio e o novo casamento em determinadas situações, e principalmente no caso dele, e ele estava lá pregando. Nem poderia pregar segundo a Bíblia, porque o presbítero passou a ter que dar o bom exemplo, tá? Então, já estava ali descumprindo não o RI, mas sim a Bíblia. Essa é a grande verdade. A Leia saiu, brigou com o próprio pai e estava descumprindo não o RI, mas a Bíblia, que diz para honrar pai e mãe, para que te vá bem, né? O Daniel não estava descumprindo o RI, estava descumprindo a Bíblia, porque ele mesmo, inclusive, falou numa vigília que eu estava lá presente, contando que foi para o mundão, curtiu a vida, teve envolvido com entorpecentes e outras coisas mais, tá? Então, a própria família do missionário era mundana, ou, em alguns pontos, eles ainda são. Então, ele pregava dizendo que era a Assembleia de Deus, que era batista. Em certo ponto, tinha razão. Algumas igrejas da Assembleia, não todas, e algumas denominações pode se configurar mundano. Mas, lamentavelmente, a IPDA também era, em alguns pontos. Não estou aqui para defender nenhuma denominação, mas só para falar a verdade. Eu vou colocar, inclusive, o áudio. Eu quero ver se vocês escutam aí o áudio que ele falava, né? Vamos lá. Não poder usar manga curta. No podían usar mangas cortas. Las jóvenes, manga 3/4. Manga Só 3 voltar cuartos. aqui que acho que já pulou. Era a Asamblea de Dios. Era Ó, Assembleia de Glória Deus. seu nome calle su nombre. e o que ele sentiu de Deus. Chorando, chorando. Llorando. Que estão perecendo a Assembleia de Deus. Está apareciendo en la Asamblea. Nossa, né? Iglesia familiar. A Assembleia de Deus era a igreja de Deus. Era a Asamblea de Dios. Era a Iglesia de Dios. Era. Tinha doutrina Tenía doctrina. melhor do que a nossa. Mejor que la nuestra. As mulheres Las mujeres não podiam usar manga curta. no podían usar mangas As cortas. jovens, Las jóvenes, manga 3/4. mangas 3 cuartos. Vestido, saia, Las faldas, 3 dedos abaixo do 3 joelho. dedos abajo de la rodilla. Os crentes não podiam ter rádio, Ellos no podían tener radio. porque não tinha programa evangélico naquela Que no había época. programas evangélicos en esa época. Ela e a Cristo no Brasil, os crentes não podiam ter rádio. Los cristianos de Brasil no podían tener radio. Eu conheci, eu sei Yo disso. conocí esto. Tenho 55 anos, mais de 55 anos de crente. Más de 55 años de creyente. Era uma igreja de Era Deus. una iglesia de Dios. Aqueles velhos patriarcas que fundaram a igreja morreram. Y los patriarcas murieron. Aí os doutores assumiram. Los doctores asumieron. Aí o diabo entrou com Aí pecado e tudo. El diablo entró con Com pecado y todo. divórcio, todo tipo de pecado. Divorcio, todo tipo E de vocês estão indo para lá, hacia allá. seus ignorantes das coisas de Deus. Antes de las Vão cosas. perecer como eu estou oferecendo esse irmão presbítero para sua esposa lá. Ele que chorou e gritou que estavam perecendo, o que nós recebemos agora? Vamos receber ou não vamos? Recibió. Amén.
Então vamos lá, meus irmãos, por favor. Hermanos, por favor, Receber o Novo Testamento de a Jesus. recibir el Nuevo Testamento. Senhor, seu nome para me orar por Deja vocês. su nombre para que ore por Se ustedes. você é visitado por Deus, aonde vocês estiverem, Serán visitados por Dios a hora que estivermos orando com o teu nome, levantar para os cuando céus. estemos orando con Só um minutinho, irmão. cielo. Solo un As minuto. irmãs também vamos orar por vocês. Hermanas, también vamos a orar por Vamos lá, irmão, pegar o Novo Testamento de Jesus, de graça, de graça. agarrarlos Nós queremos ver ser abençoados por Deus, pela palavra de Deus. por la palabra de Dios. Vamos lá com as obreiras. Então, as obreiras. Então tá aí, meus caros. O restante ele vai continuar a pregar, chamar o pessoal a aceitar Jesus. Deixa eu só melhorar aqui meu áudio. Então, o missionário pregava muito contra as igrejas mundanas. E num dado momento ele tinha razão, mas só que ele também não tinha um certo discernimento que a igreja IPDA estava virando mundana também. E também ele fazia uma associação equivocada, dizendo que era só na IPDA que tinha santidade, ou só na IPDA que as pessoas alcançariam a salvação. Inclusive, tinha até aqueles hinos dos cantores da Voz da Libertação que apregoavam isso, né? E eu sempre ficava assim, cá com os meus botões. Todo cantor que fazia, só para vocês analisarem, vocês que são da IPDA ou foram da IPDA, todo cantor que fazia hino para elogiar a IPDA e o missionário eram disciplinados ou saíram da IPDA. Aconteceu lá com os Constaneiros de Cristo, aconteceu com o Pedro Paulo Gabriel, que cantava "Essa igreja é uma bênção, ninguém pode..." Tá. Aconteceu com o primo do Pedro Paulo Gabriel, o Marcelo Silva, que processou a igreja e ganhou mais de 500 mil de salário, tá? Que cantava também aquele hino, a igreja, aqui na igreja, Deus é amor, Deus salva e liberta o pecador. Aquele hino. Então, era uma exaltação, uma idolatria, a placa, um missionário e tal. Então, como eu estava dizendo, o missionário, ele tinha até uma boa intenção, mas era a doutrina que ele pregava, não era a igreja, não era a placa, não era o logo, não era a marca, não era a sua família, não era aquele local que era abençoado. Era ele que possuía uma santidade e pregava a doutrina. Mas ele achava que a IPDA era santa porque pregava a doutrina e que as demais não eram. Mas ele nem previa possivelmente o futuro da IPDA. E nisso ele se equivocava e muito, porque já na época dele vivo acontecia coisas equivocadas. Ele, claro, depois, fazendo poucos meses antes dele falecer, vamos dizer assim, ele já estava dizendo que na IPDA já tinha muita coisa errada. Tem um outro áudio, que depois eu vou colocar, porque eu também não gosto de estar trazendo fake news, né? O missionário já combatia até a própria Igreja Deus e Amor. Tá? Mas ele deveria pregar o seguinte: olha, irmãos, essa doutrina que é pregada aqui na Igreja Deus e Amor é que faz nós sermos abençoados. Se a igreja não tiver mais isso, eu sei que depois, num dado momento, ele acabou pregando isso, então vai acabar. Mas, durante muito tempo da sua vida, sempre criticava as demais igrejas e não falava isso. Tá? É claro que depois, no final, como eu disse, ele falou. Ele fez a ressalva dele. Porque o que nós estamos vendo agora, lamentavelmente? Tudo aquilo que ele pregava sendo jogado por água abaixo, jogado por terra, e a igreja mundana que ele tanto combatia, agora está em cima do púlpito da sede mundial. Agora os seus próprios familiares, os pastores mais mundanos e os pregadores mundanos e as igrejas mundanas juntos, lamentavelmente. É isso que nós vemos. Porque muitos vão pensar que eu vou aqui estar atacando missionário. Não, eu era favorável à doutrina do missionário. Na realidade, eu estava na Deus e Amor, primeiro por conta de Deus, e segundo porque eu via que ele era um homem de Deus. Agora, eu nunca coloquei fé em Lorival, eu nunca coloquei fé em Débora, eu nunca coloquei fé em netos de Lorival, dessa gente, tudo que eu acabei conhecendo. Porque a gente via que eles não tinham nada de Deus. E a questão não era o RI. Porque muitos dizem, porque você é muito apegado ao RI. Não, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu vi os netos do missionário, os primeiros, o André e o Diego, que estavam na IPDA naquele momento, filhos da Débora, descumprindo, não um RI, também um RI, mas descumprindo a palavra de Deus, porque eles andavam lá beijando, ficando com as suas
meninas, já possivelmente nem eram mais virgens, já estavam descumprindo de alguma maneira e fazendo tantas outras coisas. Então, muitos ficam dizendo: você é defendendo o RI, você é conservador, você tem uma mente arcaica, você não tem um espírito jovial. Não, eu tenho. Do Evangelho, a minha renovação é pelo Espírito Santo. Não é por conta de modismos, porque essa renovação, esse regenerar na IPDA é um modismo totalmente perverso e pecaminoso. É um modismo. Não é mente nova, não é uma coisa que surge assim, uma lâmpada que se acende, uma luz que se acende e agora, pá, estalo. Não é? Mudou tudo, agora vai vir a bênção de Deus, agora todo mundo vai ser salvo. Eu quero procurar aqui o áudio que o missionário fala da Igreja Deus Amor, que quando acabar a doutrina, ele crê que Jesus Cristo não vai mais operar na própria igreja. Inclusive, eu vi isso em reuniões ministeriais, no ano de 2008, precisamente. Eu estava lá no Templo 13, ele falando, e eu pensei até que ele ia falecer naquele momento, porque ele disse: olha, irmãos, eu já estou partindo com Jesus, eu já estou indo. Eu disse: meu Deus, será que ele está sentindo mal lá em cima do púlpito? Eu já estou indo, eu já estou partindo. Agora a responsabilidade é de vocês aí com essa doutrina. Vocês que vão zelar dela, porque a hora que vocês não zelar mais dela, não lutar contra ela, a Igreja de Deus Amor vai se tornar uma igreja derrotada. Não vai ter mais milagre, não vai ter mais bênção, não vai ter mais conversão, não vai ter mais nada. E depois ele repetiu várias vezes essa mensagem. Aí tem aquela mensagem clássica dele, que se liberar a televisão, se liberar o divórcio, a política, a igreja ia ser derrotada. Aí para analisar. Não está liberado a televisão, entre aspas? Os filhos sempre cumpriram esse mandamento do regulamento interno? Não. Muitos diziam que a própria Débora tinha telões ou telas em casa. Tá? Um irmão que era pastor em Portugal me contava isso desde lá do início da minha conversão para mim, praticamente, 2006, 2007. Então, eles descumpriu. Então, a televisão indiretamente estava. Combinou agora nos telões. O divórcio indiretamente estava. Porque o Davi estava lá, aparentemente, parece casado, respeitando com a aliança, mas estava por trás do pano fazendo, né? A gente soube aí. E também com relação à política, só o que falta. Mas indiretamente já está quase chegando aí, porque esse Davi Miranda Neto está liberando tudo. E veja bem, o missionário falava das igrejas mundanas, mas na realidade o que ele combatia, o divórcio, a política, a televisão, era contra seus próprios filhos. Por quê? O divórcio, nós tínhamos o caso da Leia e do Davi filho. A televisão, nós tínhamos a Débora e a Leia. A Leia, quando saiu da IPDA, foi gravar o quê? DVD, que não podia na IPDA. A Débora sempre quis, inclusive eu me recordo que o André dizia no Orkut na época, isso em 2005 ou 2006, um dia, quem sabe, nós vamos fazer um DVD, alguma gravação, respondendo a pergunta de pessoas no Orkut. Tá? Então, o divórcio, televisão e a política. O Daniel abraçado com o Marco Feliciano, visitando a sua igreja, deixando uma mensagem clara ali que ele era adepto de política e de religião junto em cima do púlpito, porque o Marco Feliciano é político. E aí? Vamos ver as mensagens. Eu separei aqui, depois eu vou colocar o outro áudio do missionário. Olá, meu nome. Você não acha que o Davi Miranda é culpado de tudo isso? Porque ao invés dele deixar uma obra-filme teológica, é isso que devemos deixar, no legado ele deixou um sucessor. O missionário tinha as suas limitações. Ele é ignorante da questão jurídica, porque ele podia ter previsto tudo isso, mas também tinha pressão sobre ele. Até a morte dele, se a gente for parar para analisar, é meio questionada, porque disseram que ele morreu de um infarto e de um trote. Será que foi um trote mesmo? E se foi um trote, sabe lá se não foi de membros da própria família que queriam ver ele próprio morto para estar no poder? O Sérgio Sola tentou tomar a forças a presidência e deu a briga em 2005. Tá? E depois o Sérgio Sola dizia que o missionário queria bater na Ireni.
Muitos já diziam que a Ireni defendia muitos dos filhos e era contra o próprio missionário, sabe-se lá. Então tem muitas coisas que não é falada, mas a gente pensa que pode ser, porque eles estavam de olho na mina do ouro ali, né. Então, eu creio que era por conta da sua ignorância e da pressão que ele não fez ou não previu no próprio estatuto, que não poderia membros da própria família estar lá. Ou que era para colocar o homem de Deus na presidência. Na presidência, acho que eu falei previdência, sempre me confundo. Presidência. E também tem um outro ponto, e diz respeito à pressão. Eu me recordo, eu tenho até a revista, que a Leia falou numa revista que o pai era rude, era severo, era assim, um pai muito ruim, entre aspas. A Ireni defendia os filhos. Possivelmente a Ireni chegar perto dele e dizer: olha, Leonardo, está sendo muito rude com seus filhos, você tem que cuidar dos seus filhos e tal. E aí ele foi cedendo, porque em um dado momento ele começou a defender os filhos. Defendeu a Débora em cima de púlpito, eu me recordo uma vez, eu escutei em áudio, dizendo que era uma benção, que estava perseguindo ela, falando mal dela, e falando mal dela do cabelo dela, né? Naquela época. Não, porque ela vai ser a futura diretora da igreja, Deus tem dado sabedoria a ela, aquela coisa toda. Então, na realidade foi isso, né, que fez ele errar, isso já na velhice dele, ele ficou quase que nem Eli, defendendo os filhos, e aí caiu da cadeira abaixo. Agora, pense bem, ele é errado de ter pregado o que ele pregou? Olha, eu diria que 80% que ele pregou coisas certas. Digamos que 20% foram coisas exageradas, ou que só diz respeito à pessoa dele. Um ponto que eu discordava um pouco dele é começar a taxar as outras igrejas como mundanas e não próprio enxergar que e não se enxergar, na própria família tinha os seus filhos mundanos e na igreja tinha muito mundanismo também. Esse é um erro dele. Outro erro dele era exigir demais do povo em determinadas coisas, né, tipo os obreiros, mesmo que cumprir tudo certinho. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui no canal. Eu estava numa virada de ano no culto dele. Olha o que ele fez naquele dia. Eu achei um pouco equivocado. Ele estava pregando a palavra e aí chegou no momento da oferta. E quando é o momento da oferta, para quem não sabia, eles tiram o áudio do rádio, né? Eles dizem assim: adelante, irmão, aí dos estúdios, para tirar o áudio, para não, pelo menos assim se fazia quando era na rádio e áudio. Agora, com a gravação no YouTube, não sei como é que faz, acho que eles até gravam, né? A hora que vai pedir as ofertas, mas lá tinha isso. E então ele começou a pedir as ofertas. E deu um problema lá, porque ele queria fazer a oração forte para Deus abençoar os ofertantes e votantes. No entanto, deu algum problema, parece que um obreiro se precipitou e começou a pegar as ofertas, porque o missionário não queria que pegasse as ofertas ainda, ou que pegasse e esperasse para não colocar na salva ele para fazer a oração. Aí ele começou a chamar seus rebeldes, esses irmãos do interior, pregador do interior, obreiro do interior, não sei o quê, não sei o quê. Inclusive, meu primo estava lá como obreiro, acharam até que era ele que tinha feito alguma coisa equivocada nesse sentido. Aí veio o Antônio Ribeiro, chamou ele, ô irmão, tal, o irmão que fez isso acontecer? Não. E aí o missionário ficou tão perturbado naquele dia, e foi no mesmo ano que o José Borges, o presbítero, tinha morrido, porque o presbítero José Borges morreu numa virada de ano. Não sei se foi em 2007 para 2008, 2008 para 2009. Foi numa dessas viradas de ano aí que eu fui. E ele foi, inclusive, velado lá no templo da Conde Sarzetas. Então ele fez aquilo, sabe o que aconteceu? Ele encerrou o culto antes do previsto. Não fez nem a oração de explosão de milagre, já foi direto para a oração da fé e encerrou o culto. Aí os irmãos vinham perguntar para mim, porque eu estava lá como obreiro, não da sede mundial com crachá, mas estava como obreiro por conta da minha própria congregação. E eu estava lá, os irmãos perguntavam: o que aconteceu, irmão? Por que o missionário está terminando o culto agora? O que ocorreu? Eu disse: ele se incomodou com isso, com aquilo, e não fizeram o que ele quis, e por conta da desobediência ele acabou encerrando o culto.
Aí os irmãos estavam lá para esperar a oração do milagre e nem receberam, né? Então, tinha algumas coisas que ele tomava assim, não sei se era por conta da idade dele, estresse também, que eram muito exageradas, né? Principalmente nessa questão aí. Agora, não ter mais, ele tinha razão que ele pregava. Pregar contra a política, é isso mesmo, não tem que pregar, não tem que ter política em cima de público pregando. Pregar contra o divórcio, é isso mesmo. Só quando há alguma exceção, aí ele é até um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer legalista, mas exigente, né? Porque tem situações, por exemplo, o marido abandona a esposa, não quer mais saber da esposa, e a esposa não vai poder mais casar. Ah, vai orar para ele trazer, mas o marido já está lá no segundo, terceiro, quarto casamento. Vai ficar lá se mutilando. Então, cada caso é um caso. Diferente do filho dele, que a Raquel Borges quis votar para Davi Miranda Filho e ele não quis votar. Ele me contou isso. Tá? Ele me contou isso. O próprio Davi Miranda Filho. Então, tem problemas nesse sentido, mas, como eu disse, 80% era de Deus. E aí não deixou o legado porque ele deixou para os filhos, mas os filhos nunca deram bom testemunho. Eu já, como eu disse, nem do RI eles cumpriu e nem da Bíblia Sagrada os pontos que era para cumprir eles cumpriu. Essa é a grande verdade. E agora a igreja está assim, ó. Virou uma igreja mundana. Mas estátua sem cabeça, como ele dizia. Não tem Cristo. Esse escândalo do Davi Neto me lembra muito o escândalo da Igreja Universal, que hoje virou até filme, sim. Vai acabar tudo em pizza para eles, é claro. Boa tarde, meu parente. Sim, servia a Deus na IPDA. Sim, tinha aquela apego, né, em massa. Mas isso ele aprendeu, sabe aonde? Na Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que é só a Igreja Católica que era santa. Então ele aprendeu aquele macete, né? Fazer isso é equivocado também. Boa tarde. A audiência está boa. Nilda Pinto. Já almocei, já. Bom, já é tipo 1 hora, né? Eu já fiz até bastante coisas, ou outras coisas, né? Trabalho. Bom dia. Boa tarde, né, Silvana? Boa tarde, a Andressa. É o se cumprimentando na Bíblia, PDA Universal Assembleia de Deus. O que o Papa está falando? Agora veio um trecho de mensagem aqui que até perdi. E outros que cresceram muito sempre vão para o mesmo lado. A igreja bíblica não é o que essas igrejas pregam. Não hoje, mas há muito tempo estão equivocadas na doutrina. Agora, pense bem, essa última fala do missionário tem um ponto equivocado, que é ele dizer que só tem santificação na Igreja dos Amor. Mas, no outro lado, ele está certo. Ele não disse que a Assembleia de Deus era uma igreja de bênçãos, só que ele já zerou um pouco. Mas nas lideranças está assim mesmo. Eles liberaram o divórcio, liberaram a política, liberaram a televisão, liberaram tantas outras coisas. Então, ele ainda chega a dizer que a Assembleia de Deus era mais santa que a Deus Amor. Em dado momento era. E até dados históricos que ele fala, que eles nem permitiam os irmãos ouvir o rádio. O que você acha do movimento na igreja? Cada dia alimenta no meio da igreja, até parece um show de rock. Do movimento, esses movimentos aí é brincadeira, cada dia surge um. Espírito de Deus bagunceiro, infelizmente, seguindo doutrina de homem na Bíblia, onde tem falado sobre televisão, ou se cobrir até o tornozelo, outras coisas, gente. Temos que ter noção bíblica para ser enganado. Pablo, mas só que a questão é o seguinte: é claro que a Bíblia não diz, também não tinha naquela época. O missionário chegou a dizer aí, numa pregação dele, que a primeira besta é a televisão, do Apocalipse, e a segunda besta é a internet. E que Deus permitiu o uso da internet para a pregação do evangelho, né? Enfim. A questão da televisão não é a tela em si, é os programas imorais que passam na TV, na programação da TV. Agora, se tiver uma programação cristã, se tiver, tipo, que nem no YouTube aqui, eu falando, ou você falando coisas boas, edificantes, qual é o problema, né? É claro que para ele faltava um pouco de discernimento, sabedoria na questão tecnológica, né? Agora, eu até compreendo ele, porque ele prezava por uma santidade. Só que ele poderia ficar com um pouco essa santidade para ele e não colocar, assim, como regra para os demais, para todos, né? Um ponto que ele falou muito interessante, que ele não liberava
filmar dentro da IPDA é que ele achava que o evangelho, só pela voz, pelo áudio, já era mais do que suficiente para as almas se salvarem. E o segundo ponto, que ele não queria a tal da pornografia. Aí eu entendi o que seria pornografia no conselho dele. E as mulheres estão cobiçando ele, ou os pregadores que estão lá, né? Porque tem mulher que acaba até tendo aquilo, né? Vendo um sermão do camarada, vamos ser franco, né? E também, tanto é que tem padres aí que caem em adultério, caem em fornicação, porque são bastante seduzidos, né? Tentados, melhor dizendo. Agora está travando aqui. E ele também dizia por conta não só disso, mas da vaidade, que a pornografia seria, no contexto, as mulheres cobiçar o homem, ou o homem cobiçar a mulher ali na TV, e também da vaidade, porque eles queriam ficar mais bonito na tela, né? Quem não quer ficar mais bonito? Pelear contra a mulher ser mais bonita de modo artificial, né? De maquiagem e tal. Então dá para entender. Eu sei que eu estou desviado dessa palavra que você relatando, mas eu gostaria muito como devemos aceitar isso, respeitar e temer, sim. Problemas de ordem ministerial sempre teve no IPDA e em todas as igrejas tem. Tem gente que está com uma raiva da IPDA, que fala tanta coisa. Eu não adianta estar falando até em comentários, em lives, porque eu sei de tudo, eu já sabia de tudo. E o que aconteceu depois que eu saí era só uma repetição do que já acontecia, ou seja, mais do mesmo. Por exemplo, para mim não é nenhuma novidade o Davi Miranda Neto estar de short, porque a gente já sabia que os próprios netos missionários sempre usavam short, usavam camisa de time, né? Andavam lá namorando para querer das meninas, fazendo o que bem entendesse. Tinha até o exemplo dos próprios tios deles, né? Que faziam as coisas tudo equivocado. E aí, qual é a novidade? Eles pensam que só porque tem o Miranda que são sacrossantos, são ungidos, são gente de unção. Não tem, eles não têm unção nenhuma do missionário, porque eles não se dedicam à santificação. Eles querem algazarra, eles querem curtir que nem um jovem, e curtir que nem um jovem mundano para ser consagrado, não dá. O missionário tinha 22 anos, era jovem naquela época, ele poderia ter curtido, porque tinha jovem naquela época, claro que não era todos, mas tinha sempre os beberrões, os que viviam da prostituição, né? Os bons vivants, mas ele recusou tudo aquilo para servir o Senhor. E esses jovens de hoje não querem, principalmente da sua própria família. Olê, Souza, não pegue mentira dele dizer que ele pediu o culto todo, dinheiro e oferta. Não pegue essa mentira, porque eu fui várias vezes em São Paulo e não ocorria isso aí. Ele não ficava pedindo o culto todo, doutrina, o culto dele. Porque tem muitas pessoas que não entendiam. A IPDA em São Paulo, de 2 a 3 horas, tinha culto. Por exemplo, tinha culto às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas, ali acho que era 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde, depois às 9 horas da noite e até meia-noite. E assim, era 5, 6 cultos todo dia na sede mundial e também nas sedes estaduais, às vezes, e nacionais. Então, é claro que vai ter petição naquele intervalo ali, porque é um culto. Agora, quando era o culto missionário, ele só pediu uma vez. E eu me recordo, nesse dia, inclusive, desse problema aí, ele ficou no máximo 10 minutos pedindo, porque também é muita gente para jogar. Teve uma outra vez que não tinha salva, ele mandou jogar o dinheiro todo em cima do púlpito, e o Daniel estava lá, e o Daniel pegou e colocou dentro de uma sacola, e depois levaram lá para a contagem no cofre, na livraria, que a livraria ficava mais ou menos no meio ali do templo, perto da arquibancada, da escadaria da arquibancada. Pronto, eu vi isso aqui. Não adianta dizer que é outra coisa. Dizer, porque é petição. Petição porque é vários cultos. Nos, vamos dizer, culto também. Nas reuniões também tinha bastante petição, mas só que eram várias reuniões, eram vários cultos ali dentro. Eu não estou aqui para defender.
Mas o certo é certo, né? E o missionário ficava quase 1 hora, 2 horas pregando a palavra. Não era que nem alguns da própria PDA, que ficava só em revelação, em voto, em dinheiro, e não pregava a palavra, e nem muito como alguns de outras denominações aí que só sabe falar de dinheiro e fica pregando a palavra 20 minutos. A pregação missionária era extensa. E às vezes ele demorava 30, 40 minutos só para a pessoa se converter e aceitar Jesus. Então é outra configuração. É só você pegar, eu tenho várias gravações de pregações de missionário e direto da rádio, você chega a pegar a pregação dele em 3 horas. 3 horas. E só pregação. E depois é oração para a explosão de milagres, é oração para a pessoa se converter a Jesus. Claro que um momento ali demorava, geralmente, vamos ser franco, de 10, 15 minutos, às vezes até meia hora, mas era porque também um tempo muito grande, de esperar o pessoal dar e tal. Mas a pregação era mais do que pedir. Ficava mais tempo pregando do que pedindo. Pelo menos as várias vezes que eu vi lá e acompanhava na Voz da Libertação era assim. Alessandro lá. Ah, se o Davi Miranda tivesse agora, tem que mandar sair da IPDA, porque é a igreja mudando assim. É verdade. Calvino com a maldição, com a questão da. E o Davi Miranda Neto defendendo João Calvino, porque ele citou pessoas que são da Batista que têm pensamento calvinista. Tem alguns batistas que não. Inclusive, eu tenho um irmão aí que aparece no canal, que ele é batista, irmão, um amigo policial, e ele é arminiano. Né? Ele não crê nessa questão da predestinação. Mas aquele que é batista calvinista é, é esse pensamento. Eu, raiva da IPDA. Você que está tendo um pensamento maligno, a Bíblia diz tudo é puro para aqueles que são puros e tudo é impuro para aqueles que são impuros. Eu com raiva da IPDA? Eu? A minha raiva é contra a hipocrisia, a minha ojeriza, o meu ódio, como diz a palavra, que a gente tem que amar o que é bom, o que é de Deus e odiar o pecado. Eu odeio o pecado, o erro, a hipocrisia, o engano. É isso que eu odeio. Sim, existe o remanescente das igrejas, verdade. Isso não quer dizer que se o Davi Miranda mudar muita coisa lá, que as igrejas, congregações mais pequenas não vão estar de acordo com aquela doutrina que o missionário pregava. Sim, deu um vacilo, não disciplinou os filhos, não disciplinou a Débora, foi o erro dele, por isso que eu até creio que ele partiu até antes do tempo por conta disso, porque ele podia estar vivo. Olha, nós temos tantos homens de Deus que ainda estão vivos aí, o Billy Graham durou quase 100 anos, né? Quantos e quantos pregadores que ainda estão vivos? Nós temos o irmão lá, que está uma polêmica na Assembleia de Deus de Cuiabá, que diz que os usos e costumes têm que voltar na Assembleia de Deus, está com 89 anos. Quase 90 anos. A sua esposa também tem isso. É porque obedece, né? Deus, obedecendo a Deus, Deus acrescenta os anos de vida. Se até eles não passam a mão lá nos filhos, né? Eu não sei muito bem lá, mas eu vi que é bastante espiritual aquele irmão lá. E a esposa dele. Já não deve ter. Sabe, a igreja somos nós, verdade. Claro, teve esse problema aí. Opa, tá certo. Dinheiro de inocente, festa de malandro em alguns casos, sim. Não, a calça comprida, opa, em cima do púlpito não é certo, não.
Se o juiz impede da gente falar com ele com calça curta, né, de short, tem que ter reverência. Agora em casa, eu concordo contigo. Tá muito calor, é complicado. Eu preciso de oração? Sério, você vê o canal Pregador Bruno G, você vê lá que eu estou com a oração de 40 dias de oração, né? Você compareceu lá, você viu? Não. Inclusive, eu coloquei recentemente uma oração lá, teve gente que colocou dislike, né? E é os mesmos que vêm aqui dizer que eu só quero treta, só quero falar da IPDA. É uma hipocrisia danada, né? Se tivesse Jesus aqui, já ia dar uma chicotada. Fariseus cegos, colheis o mosquito, mas engolis, ou engoleis, né? Um camelo. Colhe um mosquito, mas engole um camelo. Né? Fico aqui dizendo que eu estou criando treta e tal, e que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas estão aceitando as coisas mais perversas e erradas. Enfim. Eu estou. É triste que estamos vivendo, a igreja brasileira está em crise, o André. Sim, eu não me respondo para outros youtubers, né? Cada um vai dar conta do que fala, tá? Eu já dou o que eu falo, de modo comedido. Aliás, tem uma outra questão, o pessoal está aí, Guilmar, boa tarde. Temos que amar o nosso próximo, tá? Eu vou colocar agora o outro áudio lá que eu prometi, vamos ver se é esse aqui. Será que é esse? Que era um que falava lá, você até deve conhecer, acho que não é esse aqui, não, deixa eu ver. A igreja Deus e amor que ainda luta. Embora. Acho que vamos ver. Esse aqui é bastante antigo, até nem tem tradução em espanhol ou em inglês, né? Isso deve ser final da década de 90, início da década de 90, por aí. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma aumentada. A igreja Deus e amor que ainda luta. Embora há muitas coisas erradas ainda em nosso meio, é claro. Ó, alguma coisa errada no nosso meio. Mas, pelo menos, uma maioria vive em obediência à palavra. Aonde nós iríamos tomar a ceia? Aonde, irmãs? Aonde, irmãos? Por isso vocês devem zelar pela doutrina de Jesus. Vocês devem zelar pela doutrina da igreja Deus e Amor, que é a doutrina do Senhor Jesus. Meu irmão, dê graças a Deus por ter esta doutrina maravilhosa da igreja Deus e Amor. Dê graças a Deus, meu irmão. Glórias a Deus. Aleluia! Aí ele vai falar mais outras coisas, mas ele diz, tem muitas coisas erradas na IPDA, precisa mudar, mas nós estamos no caminho certo. A maioria está obedecendo a doutrina. Isso na época da década de 90, início dos anos 2000 e tal. Mas agora temos tudo isso após a sua morte. Se ele tivesse vivo, claro que nada disso estaria acontecendo. Por isso que a família queria que ele morresse o mais depressa possível. Essa é a grande realidade. Não, tem gente que é fanática, que a gente tem que falar assim. Ou eu vou até citar aqui um nome. Por que eu estou falando só da PDA, Célia? Você já viu meu canal, por acaso? Se você for jogar lá em PDA, você vai encontrar 10 vídeos no meu canal. Sendo que o meu canal tem mais de 1.500. Vai lá ver se eu não falo de outras coisas. Vai ver se eu não falo de evangelho, se eu não falo de pregação. Procura no buscador. É porque você só vê vídeos da IPDA e fica me julgando por isso. Ou o YouTube só te notifica ou mostra para você conteúdo da IPDA e não mostra dos outros. Então não vem dizer aqui que eu sou perseguidor de IPDA, não vem dizer que eu estou falando mal de IPDA, eu estou comentando. E outra, eu posso comentar muito porque eu já pertenci a IPDA, já fui obreiro. Eu não sou desses aí que comentam que nem pertenceram à IPDA, nem conhecem a estrutura da IPDA, não conheceram o missionário. Eu conheci o missionário, eu vi o missionário em reunião pregando.
Vi ele no templo da glória de Deus pregando. A minha família é da IPDA, uma parte dela. Eu tive um primo que viajou para a África, continente africano, que falou com o próprio missionário. Então, eu estou falando aqui porque eu sei do que eu estou falando. Às vezes eu vou falar algumas coisas da igreja da Assembleia de Deus, outras de outras igrejas, o medo, eu faço uma certa filtragem, né? Eu fico um pouco mais comedido. Medo, não é medo, né? Eu acabo sendo comedido nas minhas palavras para não falar besteira, porque muitas coisas eu não sei. Agora, na IPDA eu sei. Quer ensinar na IPDA alguma coisa para mim? Não tem como, eu conheço. Guiomar, eu fui na IPDA, mas ainda gosto. É uma Assembleia de Deus, me converti lá. Gosto demais. Sei que tem vários problemas, mas eu nasci lá. Amém. A Assembleia de Deus é uma igreja de Deus também. Só que tem erro como nas demais outras igrejas tem. Agora vai lá pegar os irmãos mais antigos da Assembleia de Deus para ver se eles não dão um bom testemunho. Eles não. O problema é a modernidade, né? Até uma irmã mandava para mim um jogral, né, que é chamado, uma espécie de teatro lá que ele faz. Eu disse, irmã, tá bonito, legal, mas eu não sou muito adepto disso. Eu acho que não preciso de utilizar o evangelho com teatro. E era de uma Assembleia de Deus. Né? Mas eu respeito. Tem coisas que eu não concordo, mas eu respeito. E também isso não vai interferir em salvação. Se fizer e der bom testemunho, enfim. A gente fala quando tem em demasia. Né? Só isso, não tem a pregação da palavra, fica só em teatro, só em música, só em revelação, só em oferta. Isso tudo é errado, porque tem que ser um culto cristocêntrico. Né? E reteté também. Então. Sim, são fanáticos idólatras. Muitos não têm conhecimento da palavra de Deus. A da CVV também, várias igrejas, né? Não é só colocar um ou outro. Aí tem gente que vê aqui, olha o comentário de gente assim fanática aí, ou é rapaz pequeno, né? Deve ser, às vezes, rapaz pequeno, é fofocaiada, fofocada, e não sabe nem o que é fofoca, né? Essa gente é tão, assim, meu Deus, eu nem vou falar, senão eu vou pecar, né? Eles não sabem nem o que é fofoca, porque eles nunca leram a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que eles nunca leram a Bíblia Sagrada. Tá? E nunca leram essa palavra de Deus aqui. Nunca leram. Uma vez eu disse que a Bíblia é a maior fofoquenta do mundo, teve gente que se escandalizou. Eu disse de modo irônico. Porque se você for analisar, aqui está o relato da vida de Davi. Então é fofoca, porque até hoje nós estamos falando de Davi, dizendo que Davi adulterou, que Davi foi um homicida. Então é uma fofoca que nós estamos passando. De geração em geração, essa fofoca para todo mundo, avisando. Davi já não existe nem mais os seus restos mortais. E está aí sendo falado e a gente está falando. E está falando mal, porque está falando do adultério dele, não está? Não está falando do homicídio dele? Meu Deus. Eles não sabem discernir as coisas. Eles acham que é só para estar falando coisa boa, mas a Bíblia também fala de coisas cotidianas, de pecados, de erros, exatamente para dar o exemplo para a gente não praticar. A mesma coisa que nós estamos comentando agora. Eu estou falando aqui determinadas coisas, é para não continuar com o mesmo erro. É para as igrejas que estão surgindo aí, que saíram da IPDA, por exemplo, a igreja do Johnny Mange, a igreja pentecostal Deus é Amor Renovada, quando os líderes morrerem, eles não colocar os filhos, não colocar os netos, mas colocar um homem de santidade, para estar continuando com a mesma doutrina. Porque senão é hipocrisia, farisaísmo, é fazer a mesma coisa. Como o missionário estava ali pregando contra as outras igrejas, e ele disse uma verdade, e foram morrendo os pregadores, os líderes das igrejas mais tradicionais, e eles foram mudando a doutrina. Mudando por quê? Porque passaram para filhos, passaram para netos, e deu no que deu, e lamentavelmente a própria Deus é amor está acontecendo isso aí. Poxa, será que não entra isso na cabeça das pessoas? Eu estou aqui só xingamento, é fofoqueiro, vai pagar com a língua. Eles nem viram o vídeo. Aí tem gente até daqui da Igreja Deus Amor, aqui da minha cidade, que já não pode me ver, que já está falando. Acho que eu estou. Gente assim com pensamento tacanho, pequeno, né?
Bom trabalho aí, Guilmar. Qual é a finalidade do canal, meu caro? Vai analisar o canal, aí tu vê a finalidade do meu canal, né? Tá lá na aba sobre canal de notícias, comentários e de Bíblia. Bíblia quer dizer pregação da palavra de Deus, oração e também comentários bíblicos. Aí você procura na aba playlist, você vai lá ver o que eu tenho de vídeo. São mais de 1.000. E o que eu falo? Tá? Porque eles pensam que é canal de treta, canal de... É porque aqui tem uma hipocrisia grande. O pessoal só vem ver vídeo da gente porque tem treta. Às vezes eu fico pensando que tem outros youtubers que fazem isso. Eu fico pensando, não, eles estão errados. Mas na realidade eles também estão certos, entre aspas, porque se for falar só de Bíblia, de pregação, o pessoal não vem. Tem que falar, tem que ter um posicionamento assim de contendeiro. Aí o pessoal vem. Quer dizer, tem a oferta porque tem a demanda. Eu estou falando porque tem gente que está ouvindo. Então eu estou errado? E eu não estou aqui falando por fofoca, eu estou falando para comentário bíblico e pronto. Aliás, eu já tinha prometido para mim mesmo que nem ia fazer mais lives. Porque nas lives aparece gente de tudo quanto é jeito. E estou fazendo um vídeo, você não é interrompido pelas mensagens, você fala o que você quer, a mensagem chega, quem quiser ali comentar ou comentar, pronto. Outra, eu já fiz e já vou dizer aqui na live. Se tiver comentários maldosos, eu vou tirar os comentários do vídeo. Me perdoe aqueles que sabem comentar aqui no canal, mas eu vou tirar, como eu não tenho um controle para estar excluindo as mensagens ruins, e o YouTube também não tem feito isso, e colocar para a caixa de spam excluído uma vez, tem deixado até alguns comentários lamentáveis, eu vou tirar os comentários. Os últimos vídeos da IPDA eu tirei todos os comentários, ninguém pode mais comentar lá. E vai acontecer a mesma coisa nessa live aqui, tiver algum, pronto. Porque a gente aqui não está para estar ouvindo besterol de pessoa que não tem entendimento das coisas de Deus e não tem entendimento de coisas maiores. Não é que eu quero me gabar aqui, não, ser mais que os outros aqui, não, mas a verdade é essa. Tem gente que vem aqui no canal e chega dizendo, você vai ser processado pela IPDA, parece que tem prazer de ver a gente mal, né? Você vai ser morto, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E se a IPDA me processar porque eu estou falando isso aqui, eles vão ser processados por mim. Porque eles pensam que eu não tenho conhecimento jurídico, eu sou formado em direito. Eu sei o que eu estou falando. Isso aqui que eu estou fazendo é legalmente, está na Constituição, tá? Está na Constituição, ou turma da IPDA, porque eles acompanham daqui a Constituição, vamos ler o artigo na liberdade de expressão, que foi a exatamente última ação da IPDA que ela acabou perdendo, por conta desse embasamento aqui, ó, que está no artigo 5º, que me garante falar o que eu estou falando aqui, porque também isso aqui é um trabalho de jornalismo. Porque você já ouvia falar muito na IPDA, ou muitas pessoas ouvindo falar na IPDA, que quando fosse denunciar o erro, e principalmente família Miranda, ou dentro de gente, ou gente grande, eles diziam, olha, cuidado que nós vamos te processar, porque você está ferindo a nossa honra. Né? Colocando aquele medo para não processar. Até o Davi Miranda, filho, quando descobriram aqui, disse que ia processar, né? Processar. Ele se aproveita da ignorância do povo para colocar medo, porque só vive a base do medo. Tá? E até eu citei no último comentário dizendo que uma vez os jornalistas estavam perseguindo o missionário. Ele foi orar lá, o jornalista queria fazer uma matéria talvez contra ele, caiu endemoniado. Então, se eles estão em oração, eles nem precisam de batalha judicial. Deus peleja para eles. Mas como eles estão na carne, eles precisam de batalha judicial, porque eles são tudo carnudo dentro da IPDA. Diretoria e cúpula da IPDA. Os grandões da IPDA, a maioria são tudo carnudo. Dificilmente sobra um. Essa é a grande verdade. Eu quero que a gente processe por conta disso. São carnudos e mundanos. Vamos ler aqui o artigo, né, para que essa gente não venha falar besteira aqui. Artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, e o inciso 6, que diz assim, é inviolável, não pode ser violado, a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, a garantia na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse é o primeiro ponto, liberdade de consciência.
e liberdade de crença. A minha crença é essa, eu estou comentando de acordo com as minhas próprias convicções, sem visar atacar as pessoas, mas sim as condutas delas, no caso da IPDA, com o respaldo, inclusive, do RI, que tem lá, que estão descumprindo. Então, é um comentário. Esse é o primeiro ponto. Aí segue. O inciso 8 diz assim, né, já pulei o 7 e o 8, diz: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta. Aqui, ninguém pode me tolher, me impedir de ter direitos por conta da minha convicção filosófica e política. E o inciso-chave é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Inciso 9. Está claro? Ainda teria outros incisos, por exemplo, 4. É vedada a manifestação do pensamento sendo, aliás, é livre a manifestação do pensamento, a minha liberdade de expressão. É livre a manifestação do meu pensamento. Não tem censura, posso estar falando isso que eu estou falando. Sendo vedado anonimato. Sabe quem eu sou? Aí, são invioláveis a intimidade, a vida privada. Eu não estou atacando a vida privada de família Miranda, se quiser fazer o que eles quiserem fazer, façam. Agora, de acordo com o regulamento da própria instituição, eles não podem fazer. Eu estou julgando, fazendo meu comentário de acordo com esse regulamento que eu tenho aqui, inclusive. Né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui é legalmente aceito. Só para tapar a boca dos que são murmuradores, que vêm no comentário falar besteira. São invioladas a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação. Então, aí, não preciso nem mais dizer outros artigos. Está muito claro aí que o que eu estou fazendo é garantido e respaldado pela própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá? Porque eles querem, assim, ver o mal da gente, né? Eles querem ver o mal da gente. Foi por conta da liberdade de expressão que aquele jovem lá, acho que nem era jovem, né, aquele artista plástico, ganhou a ação da Deus e Amor. Tentou processar ele, não conseguiu. Ele pensa que assim, uma coisa é processar, quero ver ganhar. Né? Essa é a grande questão. Né? Deixa eu ver os comentários de vocês. Porque tem coisas aqui que eu tenho que falar para ficar bem frisado aí, porque o pessoal acha que a gente é um leigo e aí quer pressionar a gente com medo, né? Porque sempre foi feito isso na própria IPDA. Ainda tem um artigo 220 que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Então, não pode ter nenhuma restrição à minha manifestação de pensamento, de criação, nada disso. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 2º do artigo 220. Está aí, meus caros. É dono dos mitos. Né? Vamos ver as últimas mensagens de vocês aí, já para encerrar, porque eu já estou chegando aqui a quase 1 hora de live. São fanáticos, tá? Sou da IPDA, só que o povo idolatra demais e não gosta que fala e tudo que está acontecendo é tudo verdade. Pois é. Eu estou enganando as pessoas, eu estou aqui trazendo fake news. Até dizem,
né? Aquele vídeo que eu coloquei do Davi Miranda com short, que aparece que ali é uma montagem, fake news, que é vídeo antigo, que eu estou mentindo. Até isso eles inventam. Quer dizer, são tão cegos que eles vendo ali, eles colocam um porém para dizer que não. Aí o Davizinho fica lá na retirada dele também, porque é outro. Porque se eu tivesse de short, eu dizia, olha, irmão, estou aqui de short. Me pune, me pune. Mas não, ele quer se esconder, né? Hipocrisia. Ah, José Maria Passo. O pessoal pensa que conhece Jesus, mas não conheceu. Tinha até um hino da IPDA que dizia assim: ó, você conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Era daqueles Novos Talentos, né? Ou era do grupo Passo? Acho que era do grupo Passo. Eles têm que conhecer exatamente o Jesus da história e não a história de Jesus. Jesus ensinou o amor, fazer obra de caridade, é o que ele quer das igrejas, mas cadê essas obras? Qual é a igreja que está correndo, socorrendo os necessitados? Seu povo avarento? Sim. Pastor Rubio tem que disciplinar os rebeldes que não têm respeito à sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo até se arrependerem. Mas uma andorinha sozinha não faz verão, né? O Luiz Rubio não tem. Eu gosto até das pregações do Luiz Rubio, eu penso que ele seja um homem íntegro, pelo menos na questão dos usos e costumes, mas a sua família também não é lá aquela coisa também. Mas a gente vê ele na mulher dele, a Fátima. Agora, ele não vai ter peito para fazer isso, porque ele não é um mero trabalhador do PDA. E se ele fazer qualquer coisa lá, eu vou disciplinar ele. Para você ver, é capaz de disciplinar o Luiz Huck, que está certo na doutrina, para defender o Davi Miranda Neto. O Antônio Ribeiro uma vez fez uma coisa mais ou menos assim. Estava lá numa igreja que tem um bordel lá, um barraco, vamos dizer assim. Não sei, no norte, agora me esqueci qual era o local. Que ele foi lá punir o irmão por não ter contido o alvoroço da multidão dos irmãos na reunião ministerial. E o irmão não tinha culpa, porque como é que ele sozinho ia conter os protestos dos irmãos ali? Ah, o irmão vai ficar punido porque o irmão não conteve. É o pensamento do Antônio Ribeiro. Depois, até ele foi punido depois. Agora voltou, né? O cover do Davi Miranda, acho que é aquele Emerson Nunes lá, né? Eu já ouvi falar dele. Ele ora com a voz parecida missionária. Sim, ainda é mata de igreja. Tchau, bom trabalho. Não sei se vai ter mais live, vamos ver se vai ter. Ou gosto de engano. Eu não congrego em nenhuma igreja atualmente. Desde quando saí da IPDA, desde 2009. Não é por conta de eu ter o fetiche pela IPDA ou estar ligado à placa da IPDA, porque realmente aqui na minha cidade não tinha outra igreja parecida com o que se tinha na IPDA. E a própria IPDA da minha cidade já estava meio corrompida. Então, optei por não estar. Mas é claro que quando eu saí também foi por outros problemas ministeriais, perseguição ministerial, porque a gente não concordava com o erro, e dentre outras coisas, já até contei no outro vídeo aí. Eu até virei um pouco agnóstico, porque, enfim, o inimigo atrapalhou um pouco ali, eu comecei a ter uma visão meio equivocada, de associar religião com Jesus. E não deve ser feito isso, né? Aí a culpa é de Deus. Eu não tenho culpa nenhuma por nada. Depois eu fui trabalhando no meu coração, Espírito Santo de Deus, e aí estamos aos poucos voltando. Tá, boa tarde a todos. Eu vou encerrando porque já está dando uma hora. Um abraço. Deixa o like, dislike aí, pronto. Também é outra coisa que muito fico falando. Tá ganhando dinheiro com esse visualização. Eu falei, o que eu estou ganhando dinheiro? O YouTube paga, mas paga coisinha assim pequena. Não chega a dar nem um salário mínimo. Tô rico aqui?
E Deus é testemunha disso. E outra coisa também, para quem está chegando. Meu canal não é só falar da IPDA. E antes de falar da IPDA, meu canal já tinha 15 mil inscritos. Eu estava falando de temática flor de lixo. E já tinha vídeos da IPDA no canal. Já tinha. E eu já falava de outras temáticas que já tinha mais de 1000 vídeos. Só para esclarecer, né, pessoal? Meu canal não é de 2019 também, é de 2017. 2 anos já, mais de 2 anos. Boa tarde, obrigado aí pelo Pablo que está conosco aí. Está desde o início, ele é a prova que eu estou falando, né? Testemunho ocular, vamos dizer. Desde a época que eu fiz campanha para o Cabo Audacioso, que a gente falava do Evangelho aqui, há 2 anos atrás, ou quase 2 anos atrás, que é o moderador do canal. O irmão Helder tem acompanhado o canal. Amém. Eu quero voltar aqui com pregações, com outras coisas. Talvez à tarde eu venha com notícias, até de casos feliz e de outras coisas mais, tá? Não vou ficar só com esse tema aí, não. Até eu já disse que eu queria encerrar esse tema, mas volta e meia aparecem algumas coisas. Acho que eu vou começar a tirar os comentários para me não estressar um pouco. A gente acaba se estressando, porque eu sou uma pessoa assim, ó. Pode falar de mim à vontade. Agora não vem falar mentira, não vem dizer coisas que eu não disse no vídeo, não vem dizer que eu sou um perseguidor de igreja, fofoqueiro, um blasfemador de Deus. Não vem, tudo isso eu já vi em comentários. Não venha dizer que eu sou um homem avarento, que eu estou aqui ganhando milhões de dinheiro falando da IPDA ontem. É porque nem sabe como é que funciona a questão do YouTube. Não venha aqui dizer que eu estou renegado, enraivecido com a IPDA, porque só falo da IPDA porque não é verdade, eu falo de outras temáticas, tá? E outra, eu tenho propriedade para falar da IPDA no sentido de comentário, porque tem diferença de falar mal e falar bem e comentar, né? Estou comentando como um jornalista, porque eu pertenço à IPDA. Então, quando eu vejo essas coisas, me deixa um pouco atribulado, né? Porque são mentiras, são fake news que eu tenho que chegar e falar contra. Pois é, o pessoal não entende, né? É porque eles estão acostumados com outros canais que começaram só a falar da IPDA, falar da IPDA. Você pega meus vídeos aqui, eu sou até defensor da IPDA, entre aspas, mas da IPDA do missionário. A IPDA de Davi Miranda Neto, de Lourival de Almeida, e de Débora e de Léia, eu não sou. E até de Ereli, que também está fazendo meio que vista grossa, respeita a irmã Ereli, uma idosa no Evangelho, ela fez muito pelo Evangelho e junto com o seu marido, ok, nem menciono ela aqui. Agora, com os filhos, não concordo mesmo, porque eles sempre demonstraram descontentamento com aquilo que o pai fazia e nunca foram aquilo que o pai sempre quis que eles fossem. Pronto. Então, se as pessoas não entenderem isso aí, elas sempre vão estar falando besteira aqui. Agora, minha ponta, eu tenho no canal 3 ou 4 vídeos comentando, falando do missionário. Vai lá ver se eu falo mal do missionário. Eu tenho um comentário que eu fiz, o missionário e o Billy Graham, porque o missionário morreu, aliás, o Billy Graham morreu no mesmo dia e no mesmo mês que o Billy Graham. Né? O Billy Graham morreu em 2018, o missionário em 2005, 3 anos após, 2015, 3 anos após. Eu faço um comentário, um paralelo. Quem foi melhor, o Billy Graham ou o missionário? E aí vem o Davizinho Neto dizer que o Billy Graham é o grande evangelista. Não coloca ele nem como referência para o seu ministério, o próprio avô. É uma vergonha, porque o missionário, se a gente for parar para analisar, tirando a idolatria de lado, tirando alguns erros, poucos eu diria dele, ele foi um grande homem de Deus. Um homem com 22 anos, levantar obra do jeito que estava, né? Aliás, do cenário que estava na época, a dificuldade, com 3 pessoas, e está a obra do jeito que está, e a Igreja dos Amores sendo uma das maiores igrejas aí na obra evangelista de abrindo igreja em outros países. O Billy Graham fez isso? Não fez. O Billy Graham ressuscitou mortos? Eu nunca vi falar. Ele só pregava. O Billy Graham foi usado nos dons de maravilha, de milagres? O pessoal gosta de saudar o Billy Graham. Por que o Billy Graham é saudado por essa turma? Porque o Billy Graham é liberal. O Billy Graham pregava a salvação para todos, até sem o nome de Jesus, que é a teologia universalista. O Billy Graham estava junto com os padres e
outras igrejas fazendo uma espécie de ecumenismo. O Billy Graham, ele tinha até ligação com maçonaria, né? E aí o pessoal gosta disso, que é batista. Não estou desmerecendo nada que o Billy Graham fez. Tem muitas coisas que o Billy Graham fez na questão da pregação que foram muito boas, mas também teve seus erros. E um deles foi esse que eu citei. A maioria só quer dinheiro, sim. Livre, mas não é numa libertinagem, né? Tem a diferença de livre, liberdade, libertinagem. Tudo que é demais é veneno. Bom, eu vou encerrar aqui porque já deu, né, para falar. Pois é, Lênin, pois é. Tá bom? Boa tarde a todos, paz de Deus e até a próxima.